Olá, gente. Eu estou aqui gravando e partindo do coração e eu pedi para a Belzinha, ela é pedagoga, ela tem um autoconhecimento da parte do Senhor e também da parte legal sobre o universo infantil. E uma das perguntas que eu faço para ela, vou fazer agora aqui de supetão, a gente dizer, filha, eu como pai, eu fui um educador como um pai, embora não tenha me formado nessa área, mas fui um educador. E a Isabel já é uma educadora, mas também é formada. Perguntando, filha, como que funciona na cabeça, você que é mais nova, de um pai de hoje que pega uma criança de 2, 3 anos no colo, vai para um buffet de 30 metros e pergunta, filho, o que você quer comer? Que pega uma criança, que abre a mãe que pega uma criança no guarda-roupa, abre o guarda-roupa com 3 anos, 4 anos de idade, filha, o que você quer vestir? E a criança diz, eu quero aquilo lá. Não, mas é que hoje está 10 graus, minha filha. Não, mas eu quero isso, com isso aqui. Digo, Bel, me explica isso, como que funciona isso? Isso é uma educação moderna ou isso é uma inteligência ao contrário? Que, por favor, para não dizer outra palavra, me ajuda. Eu acho que é uma realidade muito posta aí que é criar os filhos autônomos. E se tem uma coisa maravilhosa, são filhos autônomos. Só que não é assim que se cria um filho autônomo. Essa é a maior mentira. Esses pais que criam uma educação super positivada, que eu vou deixar a liberdade do meu filho escolher para quando ele crescer, ele vai ser o que ele quiser. Uma criança que recebe esse poder de escolha aos 2 anos de idade, ela definitivamente não vai ser o que ela quiser. Ela vai crescer, ela vai estar tão presa nas suas cadeias emocionais que ela vai ser uma dependente de terapia no máximo, a não ser aqueles que vão conseguir romper com isso. Então, não é exagerando na liberdade de uma criança de 2 anos que eu vou criar um filho autônomo. Então, como fazer e como não fazer? Eu tenho uma criança de 2 anos de idade e eu coloco ela na frente de um buffet e pergunto o que ela quer comer. Na minha concepção, eu estou ensinando ela. Só que ela não sabe de nada. Obviamente, ela vai escolher frango e batata frita, porque é o que ela tem na memória mais próxima, que é o mais gostoso. Ela sabe o que é o melhor para ela? Ela sabe o que é um alimento nutritivo? Não, ela não sabe. E se você não ensinar, ela nunca vai saber. O que eu, como pai, como mãe, devo fazer? Eu vou então tampar o olho dele e enfiar goela abaixo? Não. Uma criança com fome vai comer. Essa é uma primeira mentira que precisa ser quebrada. Tem pai e mãe hoje que vive em apavoro porque meu filho não come. O seu filho não vai morrer de fome. A hora que ele tiver fome, se você não der bolacha entre as refeições, se você não der doce entre as refeições, a hora que ele tiver fome, ele vai comer o que você der e vai achar uma delícia. Então, eu tô num buffet. Uma criança de 2 anos, ela pode ficar sentada esperando com o pai e com a mãe na mesa. E eu vou trazer a comida dela, o prato dela de arroz, feijão, salada, o que ela comer nessa idade. E eu vou dar. Obviamente que aos poucos eu vou perceber o paladar dessa criança, que ela gosta mais de um legume, menos de outro, e eu vou respeitar, faz parte do desenvolvimento. Agora não é porque a criança fez cara feia uma vez para um legume que nunca mais na vida eu vou apresentar aquilo para ela. Quem é que gosta de sushi? Teve que comer 10 vezes até achar uma delícia. Agora eu quero que o meu filho coma chuchu uma vez e já ache a primeira vez uma delícia. Isso é uma construção de aprendizado. E quando o meu filho não gosta de uma comida e eu vou dizer, filho, mas come isso aqui. Nossa, cenoura faz muito bem para a pele, sabia? Nossa, a mamãe tá comendo, que delícia. Olha como o papai tá comendo. Isso dá trabalho. Eu vou ter que esperar, eu vou ter que convencer, eu vou ter que conversar. Todo mundo vai ter que sentar à mesa, vai ter que incentivar. É claro que se eu der uma mamadeira ou uma batata frita e colocar um celular na frente para ele assistir, o meu tempo tá ganho e a vida do meu filho tá estragada. Então, quando eu coloco essa responsabilidade sobre a vida de uma criança de 2 anos, de escolher o que vai comer, o que vai vestir, eu tô sendo um pai altamente infantil, porque eu tô transferindo uma responsabilidade que não é da criança. Quem precisa dar de comer e dar de vestir essa criança são os pais. E o que eu acho que é uma super liberdade, eu tô sendo um pai, uma mãe, um cara muito legal, eu tô simplesmente me livrando de toda a responsabilidade. Porque dá muito mais trabalho ver o que é mais saudável para a criança, dá muito mais trabalho ir lá e escolher a roupa adequada. Só que isso eu vou ensinando. Por quê? Porque o dia que tiver muito frio, você tirar aquele casaco que ela não gosta e falar, hoje você vai com esse casaco amarelo. Mas eu quero ir com o vestido rosa. Não.
hoje lá fora tá frio, se você não vestir esse casaco, você vai ficar resfriada. Você vai com esse casaco e ela vai esperneando para onde tiver que ir com o casaco. E amanhã a mesma coisa, até que ela vai aprendendo e entendendo diferenciar que o clima, eu tenho que escolher minha roupa de acordo com o clima que tá lá fora, não de acordo com o que eu gosto mais. Agora, crianças submetidas a esse tamanho de poder de escolha numa idade muito cedo, eu usaria uma expressão aqui que eu não sei se todo mundo conhece, mas assim, a mente dela como se desse uma bugada, como se desse uma travada. Quando essa criança está com 18 anos, ela continua abrindo o guarda-roupa e não sabendo o que vestir. Ela continua tendo que tomar uma decisão grande e ela entra em parafuso, porque não foram colocados para ela parâmetros de limite. Sempre que ela precisa tomar uma decisão contra a vontade, ela entra em parafuso. E esse é o extrato da geração que a gente tem hoje. Uma geração que qualquer coisa que vai contra a sua vontade, ela acha que está errado. Porque ela aprendeu que tudo que é contra a minha vontade é errado. Ai, eu não quero ir, hoje eu quero ir com um vestido rosa, então a mãe vai quando ela entrar na faculdade, quando ela está na faculdade, não vai aprender nada, não vai estar suscetível a nada que é um verdadeiro aprendizado. Agora, fazer protesto vai ser a primeira coisa que ela aprende. Porque ela aprendeu que tudo que é contra a minha vontade é errado. Agora, imagina você adulto, sempre que você tivesse que fazer uma decisão contra a sua vontade e você não fizesse, onde você estaria? Você não teria nem o que comer, porque todo dia você levanta com vontade de trabalhar, todo domingo você tem vontade de ir para a igreja, todo dia você levanta com vontade de malhar e de comer uma comida saudável? Não. Se essa criança não aprender que as melhores decisões não são as que estão de acordo com a vontade dela, com 18 anos ela vai ser mero dependente de terapia. E se não bastasse, era só para Isabel falar, mas eu não aguentei, se não bastasse, crianças criadas assim, elas se tornam prisioneiros em liberdade condicional. Você sabe o que é um prisioneiro na liberdade condicional? Ele tem o ir e o vir dele limitado. Durante o dia, ele pode ir para a rua, trabalhar, e ele tem determinados lugares, até determinados quilômetros que ele pode ir. Quando chega à noite, ele é obrigado a voltar para a cadeia, para dormir na cadeia, porque ele está em liberdade condicional. E o que é isso? Pais que transformam seus filhos em prisioneiros de liberdade condicional. Por quê? Porque é muito comum que crianças assim, elas são privadas de determinados aniversários, elas são privadas de determinados convites. Por quê? Porque se você educa um filho correto, de maneira correta, você certamente tem aquele amigo que você ama, que é muito bacana, mas você não convida ele para vir na sua casa, porque as crianças deles vão vir juntos. E as suas crianças respeitam tudo, você não precisa colocar tudo que quebra a 1,5 m de altura para cima, porque você ensinou as crianças que o que quebra elas não podem botar a mão, ainda que brilhe. Aí você já não convida. Aí você vai passar um final de semana na praia, gostaria de convidar aquele amigo, mas não convida porque não dá, porque as crianças deles vão junto. Então o pai dessas crianças coloca os seus filhos como prisioneiros em liberdade condicional. Não é tudo do mundo social que eles podem participar, não é tudo do mundo social que eles podem desfrutar, porque eles são privados de muitas coisas. É claro que ninguém vai falar isso para o pai e para a mãe. A gente desvia, porque a gente não quer ofender. Ao passo que quando uma criança é bem criada, ela está aceita em qualquer ambiente. Ela é bem-vinda em qualquer ambiente. Porque quando chega lá, ela respeita as regras que existem naquele lugar e sabe desfrutar daquilo que é acessível dentro daquele ambiente. Mantenha uma educação correta e tenha um filho em liberdade. Não torne o seu filho prisioneiro de um universo social onde ele só cabe e vive bem na cadeia da sua casa. Mas assim, você colocar um excesso de regras realmente pode também colocar o seu filho numa cadeia. Então eu acho que assim, a linha é muito fina, mas primeiro passo, procure saber os princípios bíblicos, esse é o caminho. Mas a linha é assim, coloque os limites onde eles precisam ser colocados. O meu pai sempre fala que o verdadeiro amor, que é o amor da Bíblia, ele não se poupa, ele poupa o outro. E essa é a linha. Porque quando eu coloco qualquer coisa para o meu filho comer, quando eu coloco ele na frente de um celular para comer,
Na minha cabeça, eu tô amando muito ele, porque assim ele vai comer e vai ficar bem nutrido. Mas a verdade lá no fundo é que eu não tô disposto a gastar 1 hora e dar comida da boca dessa criança, e explicar, e fazer um aviãozinho. Lá no fundo eu não tô amando a criança, eu tô amando a mim mesmo e o meu tempo que eu não tô disposto a dar para essa criança. Então é sempre eu avaliar, esse amor tá me poupando ou tá poupando o meu filho? Passeio de escola. Eu posso super proteger. Vai ter piscina nessa passeio de escola. Meu Deus, deixo a minha criança pequena ir ou não ir? Deixo ela ir ou não ir? Se eu não deixar ela ir, eu não tô deixando por amor a ela que eu tenho medo que ela vai morrer. Não, é pelo meu próprio medo. Que eu não confio na educação que eu dei, de ela saber o limite, de ela andar com o professor, com os amigos. Então, pais que exageram nas regras geralmente não estão preocupados com os filhos, estão preocupados consigo mesmos. Eles não deixam nada para ter a garantia de si mesmo de tudo e não da criança. E aí sim não vai ser um filho autônomo. E se você olhar nos Estados Unidos, eles têm um lema. O lema dos Estados Unidos é liberdade. A estátua da liberdade. Quem já foi lá sabe como é que funciona. Eles primam pela liberdade. Só que no mesmo tamanho que eles primam pela liberdade, eles primam pela responsabilidade. Sim. Por isso que lá é o país da indenização. Porque quando você invade o espaço do outro, você já não está vivendo a liberdade. Você está vivendo a libertinagem. Então, esse é o ponto. Qualquer ambiente que você chega, qualquer jurisdição que você chega, ela tem regras e tem leis. Você tem que respeitar. Ah, mas eu não quero? Então não vai. É isso que a minha filha vai aprender. Não quer? Não vai. O teu vizinho solta o som alto. Cara, o que eu faço? Eu ponho um fone de ouvido. Cara, não é ele que vai decidir se eu vou escutar o som dele. Eu vou escutar aquilo que eu quero. É o que eu consegui. Isso é rebeldia? Não. Eu estou desenvolvendo uma alternativa para mim não ter que me submeter a uma coisa que eu não preciso me submeter. Só que isso é um desenvolvimento. As nossas filhas, elas sempre têm uma frase que eu vou até deixar aqui, espero que eu não vou ser pego como pagar um mico aqui. Mas sempre quando as minhas filhas perguntavam, ah, pai, será que eu posso fazer isso ou não posso? Ah, pai, mas eu estou com vergonha, será que faz? Filha, pergunta, qual é a pergunta? Tem que ter vergonha do que é pecado. Vergonha você tem do que é pecado. Esse era a palavra. Filha, é pecado? Não, não é pecado. Então, quebra a vergonha. Exatamente. E vai lá. E por quê? Porque quando você ensina princípios e valores corretos, a criança, ela não vai ser norteada por regras, ela não vai ser norteada por leis, ela vai ser norteada por valor. E chegar num lugar e respeitar as regras públicas é um valor. É um valor. Agora, se submeter a regras impostas que não tem poder legal, que não tem respaldo legal, aí ela tem o valor dela. Exatamente. Aí é o valor dela, o seu alto valor, sua autoimagem. Não é errado. Se alguém vai se entristecer, o problema é dele, mas o que eu estou fazendo não é errado, então me desculpe, não sou refém, não criei um filho para ser refém de paradigmas de quem quer que seja. Por isso que eu sempre brincava com ela. A Isabel tirava 10 em tudo, mas tinha uma religião, ela nunca tirava 10. E quando ela chegava em casa, eu brincava, ei, rapaz, sempre religião, eu pipoca que glória a Deus, minha filha, tu nunca vai tirar 10 em religião. É que eu era muito questionadora, por isso que eu nunca tirava 10. Aí estudava num colégio que tinha algumas regras, e ela questionava, nunca tirava 10, mas glória a Deus, minha filha, você nunca vai tirar 10 em religião, porque você foi chamada para estar em Cristo e não para religião. Isso ela ouve desde pequenininha. Então, fundamentos corretos e valores corretos te faz autônomo. E eu sempre digo uma coisa, eu acho que a gente pode encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longe. Uma das maiores virtudes da paternidade é discernir a idade do filho. Por quê? Porque discernindo a idade do filho, a maturidade do filho, ele vai liberando a maior de todas as heranças, que é a autonomia. Eu acho até que num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, a gente pode falar sobre uma emancipação saudável. Porque, obviamente, quando eu digo que você não vai deixar o seu filho de 2 anos escolher a roupa e a comida. Mas a criança com 10 anos, você não vai estar lá dizendo que ela vai comer e vestir. Só que isso é um processo de emancipação saudável. Não é um pai ou uma mãe que quando a criança tem 18 anos resolve cortar e falar, sabe do que mais? Agora vai viver tua vida, vai ganhar o teu dinheiro.
A criança não sabe nem de onde veio o dinheiro, abriu uma gaveta, pegava o dinheiro, comia na cantina e agora o pai e a mãe resolveram que com 18 anos ela vai viver sozinha. Não vai. Ele não decide isso, filha. Ou vai dar com a cara na parede. Então acho que a gente pode vir num próximo vídeo. Mas o pai não decide isso, mas a maioria dos pais de hoje cria o seu filho assim até os 18 anos. E com 18 anos... Vai acontecer uma mágica, com 18 anos ele olha para o filho, agora ele está esperando que dali para frente o filho vai dar uma resposta. E ele olha, cara, o cara não consegue nem amarrar o cadastro direito. E às vezes o pai tem uma empresa, o pai tem uma carreira, o pai investiu, agora o menino tem inglês e tem tal, tudo, tem tudo. Mas, meu Deus, o cara está ali no PlayStation, dentro do mundo dele. E o pai... Filho, não colocou dentro dessa criança o mínimo de autonomia, deu permissão. Uma coisa é autonomia, uma coisa é emancipação, outra coisa é permissividade. Sim. Olha, vou ser bem sincero com todo o respeito. Quando se trata de educação de filhos, vou falar a nível de igreja, não quero falar a nível de mundão aí não, de mundão não no mau sentido, de toda a sociedade, só no universo da igreja. Esse é um assunto, um dos mais rasos que existe na igreja hoje. Temos muita coisa para refundamentar nesse sentido. Eu gostaria muito de a gente esticar que a gente podia ficar de verdade. É um assunto que a gente pode ficar horas, mas aqui, em Partindo do Coração, ele tem um limite que nós já ultrapassamos. Gente, se você tem alguma dúvida, se alguma coisa do que a gente falou aqui você não concordou muito bem, acha que não ficou bem colocado, queria entender melhor, não deixe de comentar. A gente vai procurar trazer a resposta o mais rápido para você. Deus abençoe.